a partir do versículo 38. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Amém, meus irmãos? Por favor, levante a tua mão direita o mais alto que você puder e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e nós te bendizemos pela oportunidade de nós estarmos aqui na tua presença. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida de cada uma destas pessoas. Derrama, Pai querido, a tua graça, a tua unção. Derrama o teu poder, Senhor. Mostra-nos o caminho a seguir, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite, irmãos, é: não resistais ao mal. O Senhor Jesus, Ele quer nos ensinar como viver. Por favor, diga-se comigo: Jesus nos ensina como devemos viver. Nós não devemos viver de acordo com aquilo que a sociedade acha. Nós não devemos viver de acordo com aquilo que as pessoas acham. Nós não devemos viver de acordo com o contexto onde nós estamos, mas nós devemos viver segundo a orientação de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus está nos orientando, é porque é assim que nós devemos proceder. Nós estamos numa sociedade, meus irmãos, e vocês têm acompanhado aí, onde a violência está dominando a sociedade. Sempre que o nosso irmão Edilson prega ou dá uma palavra aqui de manhã, ele dá esse toque de como a sociedade está, como as mulheres estão apanhando, como as mulheres estão sofrendo violência, como os jovens estão morrendo a tiro, a facada, como as pessoas estão se destruindo umas às outras. E eu posso dizer a você que durante todos os tempos da humanidade sempre houveram pessoas más. Nós temos um caso logo lá no início, em Gênesis, onde Caim matou o seu irmão Abel. Por quê? Porque o seu irmão fez algo que ficou melhor do que ele. Ele ofereceu a Deus um sacrifício de um animal, de um cordeiro que agradou a Deus. E Caim ofereceu um sacrifício das coisas do campo, dos frutos da terra. E Deus achou melhor o sacrifício de Abel. A inveja de Caim nasceu no seu coração. Então ele foi lá, convidou o seu irmão para sair com ele.
brigas, as coisas pesadas. Só que hoje, num período onde a humanidade se multiplicou, num período onde existem muitos homens e muitas mulheres, nós temos visto o quanto a sociedade tem sofrido com os homens maus, com as pessoas más. Então talvez você já foi vítima de uma pessoa má, talvez você já foi vítima de alguém que fez maldade com você, ou até mesmo está fazendo algum tipo de maldade com você. E o Senhor Jesus fala da lei, aqui ó, a lei que está na palavra, e nós podemos ver aqui, vamos ler aqui em Êxodo 21, 24, para vocês verem como são as coisas. Por favor, repita assim comigo: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. O que significa isso na lei de Deus que foi dada no Velho Testamento? Se alguém arrancasse um olho de uma pessoa, o olho dela deveria ser arrancado. Se alguém arrancasse um dente, bateu na pessoa, caiu o dente da outra pessoa deveria ser arrancado. Como vocês repetiram na leitura, pé por pé. Aconteceu um acidente, arrancou o pé de uma pessoa, então o pé daquele que arrancou o pé do outro deveria ser arrancado. Só que agora, então, ali era mal por mal. Quem fizesse o mal deveria receber o mal. Assim é a lei. Até os dias de hoje, as leis dos homens são assim. A pessoa que faz o mal, ela vai receber um dano, ela vai receber uma punição. E as pessoas dizem que se a lei é branda, então por isso que acontecem muitos crimes. E muitos argumentos são aí falados sobre por que o homem é mau. É porque a lei é fraca? O homem é mau por quê? Porque não tem alguém que tomou conta dele, porque ele cresceu num lugar desfavorecido. O que é o problema que leva o ser humano a ser mau, a fazer maldade, a destruir a vida do outro ser humano, a arrancar os olhos, a prejudicar, a matar, a fazer tantas coisas ruins? O que leva o homem a ser mau? Então o Senhor Jesus falou o seguinte: eu porém vos digo que não resistais ao mal. Quando a lei de Deus diz, se alguém arrancar um olho, você arranca um olho dele, Jesus está falando que não seja dessa forma. Jesus está falando aquilo que nós temos ouvido direto por aí. Quando alguém for assaltado, não resista ao assaltante, não revide, não faça nada. Se ele pedir, entregue aquilo que ele está pedindo, para você evitar de acontecer algo pior. As autoridades nos recomendam a fazer isso, a não resistir ao mal, porque aquele que é mau, ele está preparado para qualquer coisa, ele está preparado para matar, e ele também está preparado para morrer. Mas entenda algo da parte de Deus: não resistais ao mal. Nós, como seres humanos, nós temos aquela vontade de resistir. Nós, como seres humanos, nós temos aquela vontade de nos revoltar e dizer assim: não, ele tem que pagar, ela tem que pagar, ele vai ver, ela vai ver. Isso está dentro de nós, como seres humanos. Mas quando eu estava meditando nessa palavra, como é que é possível não resistir ao mal? Como é que é possível não revidar a uma maldade, não revidar a um comportamento agressivo? Mas o Senhor Jesus disse: mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar
persegue. Parece que isso é o contrário de quem nós somos. Parece que isso é o contrário da nossa vontade. Parece que isso é o contrário do nosso desejo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A nossa carne, ela quer briga. A nossa carne, ela quer revidar. Mas o Espírito Santo quer a paz. O Espírito Santo quer a harmonia. O Espírito Santo quer que reine no nosso meio a glória de Deus. Porque nós, irmãos, como seres eternos, como seres espirituais, não podemos nos entregar ao desejo do revide. Nós somos seres espirituais que sabemos que estamos aqui só de passagem. Nós não podemos nos entregar ao ódio. Nós não podemos nos entregar ao rancor. Nós não podemos nos entregar à mágoa, porque a Bíblia diz que nós devemos arrancar toda a raiz de amargura de dentro de nós, para que o Espírito Santo possa reinar soberano nas nossas vidas. Humanamente falando, parece impossível, mas espiritualmente falando, tudo é possível àquele que acredita em Jesus. O que Jesus está falando, ele cumpriu, porque ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele apanhou, porque ele recebeu varadas, ele recebeu açoites, ele sofreu, ele teve uma coroa de espinho colocada na sua cabeça, ele teve um manto jogado sobre o seu corpo, e eles tiraram o sarro de Jesus, zombaram de Jesus, falaram mal de Jesus, fizeram todo tipo de maldade com ele, e ele foi crucificado nu, igreja, sem roupa, naquela cruz. Ele foi despido, ele foi crucificado nu, humilhado, envergonhado, ele foi tratado como o pior dos homens. Se nós olhássemos para ele, nós veríamos o seu rosto inchado de tanto soco que ele tomou, tanto chute que ele tomou. Nós veríamos o seu corpo todo inchado, ensanguentado. Se nós olhássemos para ele, aquele rosto desfigurado, aquela coisa horrível na cruz, mão perfurada, pé perfurado. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava mostrando para nós que o corpo que nós vivemos nele é para isso que ele foi feito, é para passar pelo sofrimento, pela luta, pela dor. Mas o corpo que o Senhor tem preparado para você é um corpo glorificado, onde você nunca mais vai sentir dor, onde você nunca mais vai chorar, porque o Senhor vai fazer isso por nós. Você vai receber um corpo glorificado. Mas infelizmente, no presente momento, nós ainda habitamos nesse corpo mortal, falho, dolorido, cheio de dificuldades. Mas isso mostra para nós que quando nós fazemos a entrega da nossa vida ao Senhor, nós entendemos que aqueles que lutam contra nós, aqueles que se levantam contra nós, os tais inimigos, a Bíblia diz que nós devemos bem dizer, a Bíblia diz que nós devemos orar, a Bíblia diz que nós devemos louvar o nome do Senhor. Mas por quê? Porque tudo aqui é passageiro. Não vale a pena brigar por aquilo que é transitório. Não vale a pena brigar por aquilo que vai acabar. Não vale a pena brigar por aquilo que não dura. Isso aqui, nada disso aqui vai durar. Nada disso aqui vai permanecer. Mas entenda algo da parte de Deus. O Senhor, Ele te escolheu, Ele te chamou, e você deu ouvidos à voz dEle, para que você pudesse viver acima da média. Enquanto toda a humanidade quer brigar, enquanto toda a humanidade quer revidar, você quer orar, você quer glorificar o nome do Senhor, você quer adorar a Deus, porque o apóstolo Paulo disse que as nossas leves e momentâneas tribulações não hão de se comparar à glória que há de ser revelada. Não pode se comparar. O problema, meus irmãos, é quando a pessoa não morreu para o mundo, quando ela não morreu para os serviços. É aquilo que eu já preguei aqui. Uma pessoa só pode ser humilhada se
celestial. O cristianismo é você abrir mão da aparência e abraçar o seu ser interior, quem você é diante de Deus. E por que tudo isso? Talvez você pense, pastor, por que eu vou tomar tapa? Por que eu vou ser xingado? Por que eu vou ser humilhado? Por que eu não vou revidar? Por que eu não vou ter o mesmo comportamento que as pessoas do mundo têm? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus está dando sol para os bons e para os maus. Deus está dando chuva para os bons e para os maus. Deus tem sustentado a todos. Por que Deus faz isso? Muitas pessoas perguntam: por que Deus não mata essa raça ruim? Por que Deus não mata essas pessoas más e nos livra dessas pessoas? É porque Deus é bom. E a Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. A hora do juízo vai chegar, e não é aqui na terra, é depois que a pessoa partir. Pode colocar isso que eu estou falando na sua cabeça aí. Isso aqui é de Deus. O juízo não vai acontecer na terra. O juízo vai acontecer depois que a pessoa partir. Depois que ela deixar de existir aos nossos olhos e passar a existir somente aos olhos de Deus, ela terá aquilo que ela buscou durante a vida dela. Porque a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por favor, diga comigo assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, meus irmãos, não espere o julgamento aqui na terra. Não espere que as pessoas vão pagar ou vão deixar de pagar, como muitas pessoas falam. Faça o que Jesus falou: ore por todas as pessoas que estão te perseguindo, ore por todas as pessoas que estão falando mal de você. Coloca todos aqueles que se declararam seus inimigos diante de Deus, porque o julgamento não pertence a mim, não pertence a você, o julgamento pertence a Deus. O que nós temos que fazer? O que Jesus mandou. Por favor, diga para 4 pessoas nessa noite: faça o que Jesus mandou. Faça o que Jesus mandou, primeira pessoa. Faça o que Jesus mandou, segunda pessoa. Faça o que Jesus mandou, terceira pessoa. Igreja, faça o que Jesus mandou. Você está entendendo a palavra de Deus? Agora veja bem, meus irmãos. Se eu quero ser filho de Deus, eu vou seguir o que eu acabei de te dizer agora. Só que eu vou te mostrar uma outra coisa aqui. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Foi Jesus que falou, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Abra os seus olhos com os falsos profetas. Você está fazendo tudo o que Jesus mandou, mas fica atento, fica observando. Por seus frutos o conhecereis. Por favor, diga assim comigo: por seus frutos os conhecereis. Eu acabei de dizer para vocês que aqueles que são filhos do Pai Celestial, eles têm a atitude que Jesus mandou ter. Está entendendo? Eles não são pessoas vingativas, eles não são pessoas más, eles não são pessoas que estão aí criando problema, eles são pessoas que colocam tudo nas mãos de Deus. Você está entendendo a diferença? Porque a pessoa pode ter uma Bíblia debaixo do braço, ela pode ter um nome de pastor, de pastora, pode ter um nome de irmão, de irmã, pode ter nome de apóstolo, de bispo, de bispa, pode ter o nome que for. Só que tem um detalhe: pelos seus frutos os conhecereis. Porque o resultado
filha do Pai Celestial ou se ela é filha do diabo. Porque os filhos do diabo são raivosos, os filhos do diabo são maus, os filhos do diabo, eles visam prejudicar os outros, eles são filhos do mal, eles são filhos da maldade. Mas você é filho de Deus, você, minha irmã, é filha do Pai Celestial. Então o fruto que vai aparecer na tua vida é o fruto do Espírito Santo, é o fruto de Deus. Porque quem é filho de Deus não vai ter o comportamento que o filho do diabo vai ter. Porventura, disse Jesus, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Irmãos, o Senhor Jesus, ele contou o seguinte, que no fim dos tempos haverá uma grande colheita. Haverá o que, igreja? Uma grande colheita. Ele falou que a semente plantada nos corações é a palavra de Deus. E ele disse também que o maligno, o diabo, ele semeou o joio no meio do trigo. Então, no meio do povo de Deus existe o joio que foi plantado pelo diabo, e existe o trigo que foi plantado pela palavra do Espírito Santo de Deus, pela revelação, pela palavra de Deus. E o que acontece? Às vezes a gente fala assim, pastor, vamos arrancar o joio, vamos arrancar o mal. Mas o Senhor Jesus disse assim, que nem eu e nem você podemos arrancar. Só no dia que a trombeta soar e os anjos de Deus, eles vão colher os trigos que estão no meio da igreja. No arrebatamento da igreja, quando a trombeta soar, então os anjos vão recolher aqueles que são de Cristo, aqueles que verdadeiramente são de Deus. E os que não forem de Cristo, o joio vai ficar plantado aí. Eles vão abrir a igreja, eles vão fazer o culto, porque eles vão achar que não aconteceu nada, eles vão achar que está tudo bem, entendeu? Por quê? Porque no fundo eles eram maus, só que eles se apresentavam como bons. Você tem que entender uma coisa, o bom e o mal, eles se parecem, o joio e o trigo se parecem. Então nós que somos de Cristo, que tirar da nossa mente que nós vamos servir a Deus e que nós vamos tirar o mal do nosso meio. Não! O mal vai continuar existindo na terra até a volta de Jesus para nós. E para aqueles que vão ficar aqui, o mal vai continuar existindo até o novo céu e a nova terra. Então, meus irmãos, é impossível eliminar neste presente momento o mal das pessoas. É impossível arrancar o mal do bandido. É impossível arrancar o mal no sentido de que o mal está na terra, o joio está na terra. Agora, é possível você se entregar ao Deus que é bom. É possível você ser bom. Aquela pessoa que está vivendo no mundo, ela pode se converter, sair do lado mal. Um ladrão, ele pode entregar a vida dele para Jesus e morar no paraíso com Jesus. Um assaltante, ele pode fazer isso se ele quiser. Agora entenda uma coisa, a pessoa tem que decidir por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E como é que eu sei que a pessoa está em Cristo? Pelos frutos. E como é que eu sei? Pela pessoa que não está em Cristo, pelos frutos. Mas o que eu posso fazer em relação a quem está em Cristo e a quem não está em Cristo? Nada, porque só Deus é que vai fazer. Qual que é o meu papel então, pastor? Qual que é o papel da igreja? Qual que é o papel do povo de Deus? É ser luz, é continuar sendo bom,
trazer luz. O fruto do mal nós temos visto. Agora, outra coisa que eu vou te falar: você vai desistir de ser bom por causa que tem gente má? Não. Você, irmã, vai desistir de ser de Deus porque tem gente que é do diabo? Claro que não. Você vai desistir de servir a Deus porque existem pessoas que não servem? Claro que não. Porque o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós: não resistais ao mal, mas se qualquer fizer isso, pague com bem. Seja aquilo que Jesus colocou para você ser. Você pode estar passando a pior dificuldade na sua casa. Você pode ter entrado aqui dizendo: pastor, eu vou revidar, pastor, não aguento mais. Pastor, eu vou tomar uma atitude, eu vou sair de mim, pastor. Olha, eu vou abandonar, eu não vou aguentar, pastor. Olha, escute a palavra de Deus hoje. Continue na posição que Deus te colocou. Sabe onde é que você está? A Bíblia diz que você está sentado nos lugares altos. Porque quem está com Jesus está sentado nos lugares altos. Não se rebaixe com o mal, irmão. Não se rebaixe, não perca a sua espiritualidade, não perca a sua paz, não perca a sua harmonia, não perca a sua alegria. Quantas vezes, irmãos, eu mesmo já me vi perdendo a minha paz, mirando. E nessa tarde o Espírito Santo, Ele me levou nessa palavra, e Ele foi acalmando o meu coração e a minha mente, mostrando para mim que eu sou o ser da luz, eu sou o ser da paz, eu sou o ser não da ira, não da contenda, não, eu sou o ser que foi feito em Cristo Jesus, porque nós somos sepultados com Cristo pelo batismo. Quantas vezes, irmãos, esse pensamento vem à nossa mente, esse desejo de fazer alguma coisa má, mas o Senhor está falando conosco: faça aquilo que você deve fazer. Amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Irmã, você é filha de Deus. Irmão, você é filho de Deus. Não deixe o diabo tirar isso de você. Não deixe o inimigo tirar a tua paz. Não deixe o inimigo tirar você do seu equilíbrio. Não se desequilibre, irmão. Não se desequilibre, meu irmão. Permaneça como sendo de Cristo. Que o seu fruto seja esse da bondade. Que o seu fruto seja esse, o das coisas espirituais. Que o seu fruto seja o fruto da eternidade. Que a sua vida seja uma vida de paz. Que você tenha uma passagem tranquila por este mundo. Que você viva bem com os seus vizinhos. Que você viva bem com a sua família. Que você viva bem com os seus irmãos da igreja. Que você viva bem com os seus colegas de trabalho. Que você viva bem na sua classe onde você estuda. Que você viva bem aonde você for. Porque o Senhor fez você como sal e luz. E quando as pessoas olharem para você, elas vão ver que você em nenhum momento você revidou, em nenhum momento você se rebaixou, em nenhum momento você brigou, em nenhum momento você lutou, mas você foi o que Jesus ensinou você a ser. Porque você não é da lei, você é de Cristo, e você tem a marca de Cristo. Você já morreu para as suas vontades, você já morreu para o seu eu, e hoje quem vive em você é Jesus Cristo. Deus me manda te dizer: dê testemunho desse Cristo que habita no seu coração. Dê testemunho deste Cristo, porque foi para isso que Jesus te chamou, para as coisas boas, para as coisas espirituais. Jesus te chamou para as coisas eternas. Irmão, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é vaidade, tudo aqui
amoroso, seja aberto, seja uma pessoa tranquila, seja uma pessoa que vive no seu dia a dia a vontade de Deus, a vontade do Senhor, que Deus possa ser, o Espírito Santo possa te guiar, e que você saia daqui tranquilo hoje, que você saia daqui tranquila hoje, entendendo que tudo que você tem passado, que todas as afrontas que você recebeu, não é para revide, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Jesus te criou para um propósito maior. Jesus te criou para a eternidade. Pensa comigo, meus irmãos. Nós passamos por todas essas tribulações. Como tem gente atribulada nesse mundo. Meu Jesus amado. Pensa. Nós conseguimos, irmãos, vencer, passar por tudo isso aqui. E aí, lá no céu, eu olhar para você, você olhar para esse irmão que está perto de você, e você falar, valeu a pena, hein, irmão? Olha, nós passamos pela terra, nós passamos por todas aquelas dificuldades, e nós estamos juntos aqui no céu. Nós estamos junto com Jesus Cristo. Olha Jesus ali, ó, Ele está tão pertinho de nós. Valeu a pena ter servido a Jesus. Valeu a pena ter caminhado com Jesus todos os dias. Valeu a pena não ter dado aquele soco de volta. Valeu a pena não ter brigado com aquela pessoa. Valeu a pena não ter discutido. Valeu a pena não ter feito a vontade da carne. Valeu a pena te obedecer. Valeu a pena te servir. Valeu a pena estar diante de ti. Valeu, Senhor. Se você perder a visão da eternidade, escute o que eu vou te falar. Você perde a sua cabeça. Você perde a sua razão. Não perca a sua razão em Deus. Não perca o seu ministério. Não perca os seus objetivos. Não perca as coisas que são espirituais. Eu acho engraçado, sempre a minha vida toda, desde os 9 anos que eu estou na igreja, quantas vezes a gente prega uma palavra de Deus, está na Bíblia, e às vezes alguém fala assim, o pastor está falando isso aí, ó, é porque, ó, ele está sabendo, porque fulano está sabendo, foram falar com ele. Irmão, escute uma coisa, ninguém fala o que Jesus falou, que está escrito aqui, se não for pelo Espírito. Se fosse pela humanidade, era olho por olho, dente por dente. Mas se nós pregamos o que Jesus pregou, é porque é pelo Espírito. É assim que nós vamos vencer o mal com o bem. É assim que nós vamos vencer quem tem atitudes más com boas atitudes. É assim que nós vamos vencer o perverso, sendo aquilo que Jesus determinou, luz, fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, o Senhor vai falar, é o meu filho, é a minha filha, em quem eu tenho prazer, porque ela faz como eu faço. Ela trata todo mundo do mesmo jeito, sendo bom ou sendo mal. Ela tem orado, ela tem me pedido em favor daqueles que a têm maltratado, daqueles que a têm humilhado, daqueles que a têm feito mal, mas ele tem orado, ela tem orado. São meus filhos. Seja filho de Deus, irmão. Não seja filho da ira, não seja filho do diabo, seja filho de Deus, seja filha de Deus, seja uma pessoa com bondade, seja uma pessoa com as coisas transparentes diante de Deus, e assim eu te garanto que você terá um encontro com Jesus na eternidade. Se você puder, feche os seus olhos agora. Por favor, coloque as duas mãos na altura do teu coração. Se você puder curvar a sua cabeça, curva a sua cabeça, como um sinal de reverência e humildade, diante da presença de Deus. Pai Todo-Poderoso,
temos o desejo das coisas espirituais, e que esta palavra venha se cumprir, Senhor, na minha vida. Não resistais ao mal. Que esta palavra do Senhor Jesus se cumpra, Pai, na vida de cada uma dessas pessoas. Que nós não venhamos a resistir ao mal, que nós não venhamos a resistir aos homens maus, às mulheres más, mas que nós venhamos a ter um coração bondoso, um coração bom, Senhor, um coração cheio de paz, de desapego às coisas materiais, de desapego às realidades, ó Deus, de desapego, Senhor amado, às coisas que são da terra, e que nós venhamos a nos apegar às coisas celestiais, que nós venhamos a nos apegar às